Você, por acaso, já se sentiu confuso e com dúvidas após conversar com uma pessoa? Muitas vezes você não pode saber, mas você está sendo manipulado. Hoje eu quero falar com vocês como vocês devem identificar e neutralizar essas manipulações. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após a vinheta. Como sabemos, né, o narcisista, na maioria das vezes, e o manipulador, ele é bom de papo, ele é bom de narrativa. Em alguns aspectos ele te esclarece, outros te deixa confuso. O porquê que ele fala isso? O porquê que ele faz isso? Muitas vezes o narcisista, ele mente, ele é um mitomaníaco, mas também ele fala meias verdades. Ou seja, aquilo que você vê, o que acontece, ele começa a distorcer o seu foco. Então, uma das características, ele sempre vai te deixar confuso, tá? O interessante é que você percebe o que é manipulação quando é algo repetitivo e constante, não é um deslize, né? O narcisista, ele sempre fala que tudo que ele faz é uma espécie de deslize, mas não. Tudo que ele faz é condicionado e repetitivo. Então, se você tem uma espécie de confusão e dúvida constante acerca da sua própria percepção da realidade, isso é um caso que você está sendo totalmente manipulado. E o que você deve fazer nesses casos? Por exemplo, você tem que estabelecer, na verdade, limites claros para ele. Ou seja, você ficar, por exemplo, e ter as suas próprias opiniões acerca dele. Porque muitas vezes temos opiniões dos outros de uma forma equivocada. E o narcisista também. A maioria das opiniões dele são totalmente equivocadas, mas ele faz isso de uma maneira para manipular. Então você tem que estabelecer um limite bem claro acerca da sua posição, né, e acerca daquilo que você quer para você, porque o importante é a sua saúde mental. A segunda característica que você percebe, né, que ele faz com você, por exemplo, é que quando ele fala aquilo que você quer ouvir, ou seja, ele sempre é dócil, atencioso e carinhoso a princípio. E é o que nós conhecemos, na verdade, como o love bombing, o amor excessivo, a atenção excessiva, o carinho excessivo, uma pessoa que está sempre pronta para você, sempre quando você precisa. Você tem que tomar cuidado com a pessoa que sempre tem um tempo disponível para você, porque aquilo que você interpreta como disponibilidade para ele é uma forma de te manipular, porque com isso ele está estabelecendo com você um vínculo que você tem para com ele, tá? Então, certo mesmo, né, é você ficar muito esperto com pessoas que são totalmente, por exemplo, atenciosas. Eu não digo que todas as pessoas atenciosas e carinhosas são narcisistas e manipuladoras. Mas o manipulador narcisista, ele sempre faz isso, na verdade, como uma maneira de te conquistar. Ele não te ama, ele quer te conquistar para te controlar. Então, sempre você precisa trabalhar com essas defesas emocionais. Antes de continuar com o tema, se o nosso tema é totalmente pertinente para você, né, se o nosso canal tem alguma relevância, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperta o botão das notificações. Aqui você apertando as notificações, você tem que apertar todas, tá? Porque sempre nós publicamos os nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas às 20 horas, tá? E eu quero falar com vocês também o terceiro tópico que vocês têm que prestar muita atenção que eles fazem. O interessante é que sempre existe um culpado. Para tudo aquilo que ele faz, tudo é justificável e sempre ele deixa a resposta. Ele não quer deixar lacunas, mas ele sempre deixa. E essas lacunas é totalmente justificáveis. O interessante é que quando você quer desmontar
um manipulador e um narcisista é você ficar perguntando as coisas para ele constantemente. Porque cada vez que você pergunta, ele sempre reformula a história e ele entra totalmente em contradição e referente a essa projeção. Porque como ele não se dá muito bem com a questão de culpa, ele sempre coloca no outro a culpa, algo que ele fez intencionalmente. Sabe aquela pessoa que fala assim com você: eu não quis fazer isso, mas você me obrigou a fazer isso, né? Ou seja, o narcisista e a pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial ou psicopatia, eles têm muito essa característica, tá? Eles sempre se veem sobre, eles sempre se sentem, né, como a vítima da história. Tudo o que eles fazem, na verdade, é que as pessoas não interpretam ele como ele gostaria, porque a intenção dele é sempre ajudar. É isso que ele quer passar para você. Você tem que tomar muito cuidado. Uma outra característica que ele faz também, por exemplo, é chamado de narcisismo covert, ou treat silence, em inglês, que é tratamento de silêncio. É aquela coisa que do nada ele fala com você, do nada ele para de conversar, ele começa a fazer uma dramatização. E esse silêncio, ele tem a intenção de te manipular e fazer você correr atrás dele. E você muitas vezes vai entrar em neurose, querendo saber aonde foi que você errou. Então, muitas vezes você vai pedir desculpas por coisas que praticamente você não fez. Sabe aquela coisa que uma pessoa fica totalmente em silêncio e você fala: o que que você tem? E a pessoa: não, eu não tenho nada. Não, você tem alguma coisa que você quer me falar. Muitas vezes nós temos essa neurose, queremos saber o que o outro está pensando, né? Muitas vezes, de uma maneira totalmente desvirtuada, achamos que o outro não está conversando conosco por causa de um erro, mas esquecemos que cada pessoa é um universo à parte e tem os seus problemas existenciais. E um narcisista, um manipulador, sabendo muito bem disso, ele vai fazer charmes e joguetes para que você possa fazer aquilo que ele tem vontade. Dentro desse silêncio religioso, esse silêncio, né? Esse tratamento de silêncio, ele sempre joga aquela chantagem. Se você me amasse, se você quisesse o meu bem, você faria aquilo que eu pedi. Aí ele pega, ele se retrai de novo. Então você percebe que ele sempre vai falando por partes, tá? Ele sempre trabalha com estratégia. Ele sempre olha para frente. A minha função aqui para você é te educar, é sempre fazer o quê? Pensar à frente do narcisista. Você, quando estuda a natureza do narcisista, você sabe muito bem que eles agem como um modo de configuração. É como se fosse programado, vamos dizer assim, e em que todos sempre têm as mesmas atitudes, tá? E mesmo comportamento, e eles sempre fazem isso como uma forma de joguete, porque eles sempre se sentem ameaçados. Eles fazem isso porque eles acham que as pessoas querem derrubar. Então é por isso que eles sempre jogam, na verdade, essa espécie. Antes dessa pessoa me encantar, eu vou encantar ela. Antes dessa pessoa me acusar, eu vou acusar ela. E também a triangulação. O que que ele faz acerca disso? Ele nunca se encontra como o vilão da história, ele nunca se coloca como vilão. Ele vai colocar ele como vítima e vai fazer uma pessoa te criticar ou fazer você criticar a outra pessoa. Ele gera o problema para poder gerar a solução. Então você vê que ele tem uma característica muito deturpada acerca das coisas, uma visão muito grandiosa de si, para que o quê? Para que as pessoas sempre ficam, tá, totalmente dependente deles. E o que que você tem que fazer nesse caso, né? Por exemplo, você sempre tem que buscar apoio externo, sempre busque um profissional da área, um psicólogo, uma psicóloga, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, tá? Você também, por exemplo, não entrar nos jogos dele, não alimente o jogo do manipulador e do narcisista. Responda ele com indiferença. Fale somente o básico, fale somente o necessário, não se explique, não se justifica. E é isso que ele quer que você faça, porque quanto mais você justifica algo que você não quer fazer, mais ele vai jogar com você e mais vai te manipular, tá? E você também fortalecer a sua autoestima e você buscar informações sobre
o que? Sobre psicologia, psicanálise, tudo aquilo que fala sobre psicologia sombria e manipulação. Então é sempre bom você se educar para se armar, porque conhecimento ele é sempre uma arma, né? Mas uma arma que você possa usar para se defender e não para se aproveitar da outra pessoa. Tudo tem que ser feito conforme a consciência, tá? Que pensamos que as pessoas também elas podem se ferir. O narcisista, ele já se sente ferido, mesmo ninguém o ferindo, porque ele sente essa neurose que é totalmente, né, perseguido e que ninguém o compreende. Então é por isso que tudo para ele se remete a esse universo de manipulação. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, ficaram conosco até o final desse vídeo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal. Eu vou colocar aqui o QR Code, tá? Você escaneando, você vai entrar direto na nossa playlist. Temos vários vídeos a respeito, tá? Então você se inscreva no nosso canal, aperte o botão também das notificações, dê um like aí, né? Por exemplo, precisamos também da ajuda de vocês, porque sem vocês esse trabalho não vai parar à frente. E comentem, por exemplo, qual foi um desses tópicos que esses manipuladores te pegaram de uma certa maneira. Temos que entender que ele sempre, né, se utiliza de sutileza. Tudo ele vai fazendo, tá, de um modo totalmente gradativo. E se vocês gostaram do tema de hoje, muito obrigado, viu? Mais uma vez. E até o próximo vídeo.